Olá, boa noite a todos e todas. Estamos começando mais uma live de aquecimento para a semana do Professor Mão na Massa. Então logo a gente vai começar a nossa semana na segunda-feira com uma sequência de conteúdos gratuitos onde eu vou te ajudar a despertar a paixão por ensinar, criando aulas mais interessantes que o Recreio. E para criar essas aulas mais interessantes que o Recreio, a gente tem que entender o que é esse professor mão na massa, o que é essa sala de aula mão na massa. Então, esperar um pouquinho aí, as redes sociais chamarem o pessoal para a gente começar a bater esse papo aí, beleza? Vamos lá, olha só a galera entrando aí, vamos que vamos. Vamos esquentando os motores aqui para nossa semana do Professor Mão na Massa. Eu só vou fazer um detalhezinho aqui que acho que vai dar uma melhorada aqui. Aí, beleza. Dá uma melhorada na luz. Então, vamos lá, pessoal. O seguinte, então, nas duas primeiras lives, né, eu vinha conversando com vocês, né, sobre como a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, né? O que a gente pode usar como a tecnologia, como ressignificar toda aquela questão da educação que vem com a mesma essência ali desde o século XIX, né? Carteiras enfileiradas, o professor passando um monte de informações, sendo que hoje a gente tem uma estrutura na nossa escola, que a gente tem uma estrutura, na nossa escola não, né? A gente tem uma estrutura da nossa sociedade que é completamente diferente e temos necessidades completamente diferentes, né? Hoje é muito difícil dizer como preparar os nossos jovens para o futuro e talvez a melhor forma para você preparar essas crianças e jovens é exatamente preparando para lidar com as mudanças, com essas mudanças imprevisíveis que a gente já vem vivenciando aqui, né? Então, muito da ansiedade que a gente vive hoje é exatamente por esperar algum fenômeno de previsibilidade, né? É isso que talvez vem doendo mais na gente nesse período. E quanto mais a gente aprender a se adaptar com as diversas situações, melhor vai ser. E isso vale tanto para o âmbito profissional, como para o âmbito pessoal, como para qualquer forma da gente lidar com qualquer desafio no nosso dia a dia. Então eu fiquei falando no primeiro dia sobre tecnologias que podem ajudar, né? E comecei a falar até da programação e da robótica. Inclusive ontem também falei sobre estratégias para a gente trabalhar no universo online, né? Quantos de nós professores estamos aí, né, vivendo esse desafio das aulas online, cada um na sua diversidade, né? Quem está nas aulas de videoconferência passando por vários desafios, quem está dando aula às vezes para alunos de escola pública, ainda mais desafiador. Mas a gente vai jogando com o que tem. Eu acho que essa é a maior premissa do professor. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. O maior questionamento que a gente tem que ter na nossa mente é: será que estamos fazendo o melhor com o que está ao nosso alcance? Será que existe uma ferramenta que melhore? Será que existe algo que seja mais acessível? Será que essa é a melhor forma de cativar os nossos alunos? Então é essa constante que a gente deve estar buscando aí. E continuando, né? Essa estrutura do professor mão na massa, o tema de hoje é como criar uma cultura mão na massa na escola. O que seria primeiro nesse negócio de cultura? A cultura seria assim um conjunto de hábitos, seria basicamente dizer que essa forma de agir está no DNA da escola. Quando eu digo um DNA da escola, está na cabeça dos professores, esse está na cabeça dos diretores, dos coordenadores, dos funcionários que você tem ali, né? Você está no DNA da estrutura como um todo, né? Estão pensando desse jeito. A gente tem várias estruturas de escolas, né? Geralmente uma escola que não é na mão na massa, nós podemos dizer que são escolas
tradicionais, né? Então, assim, o grande foco de uma escola tradicional, por exemplo, é realmente performance com o aluno em notas, né? Então, os alunos tirarem notas altas para se preparar para provas de vestibulares e tudo mais. Então, muitas vezes a gente vê escolas que são focadas nisso. Então, ensina os alunos a preparar prova, a fazer provas, vai ter aulão à tarde, vai ter não sei o quê, vai ter plantão, tá. Então, assim, no DNA dessa escola, ela é uma escola mais conteudista e quer fazer os alunos passarem no vestibular. Bom, não nada de errado com isso, mas eu acho que existem estratégias que sejam mais interessantes. E a cultura mão na massa é estar isso no seu DNA. Então, assim, como eu falei, né, a cultura ela é o conjunto de hábitos. Então, antes da gente chegar nessa estrutura onde a escola, né, vivencia isso, né, tem isso de forma visceral, a gente precisa passar por para alguns passos antes, né? Nada muda do dia para a noite. Então, assim, muitas vezes a gente escuta, né, histórias de escolas, né, inovadoras, escolas disruptivas, né? Eu acho que eu cheguei a comentar aqui da Escola da Ponte em Portugal, onde os alunos escolhem o que eles vão fazer, né? O que eles vão ter de aulas. A gente tem o projeto Âncora, tem a Riverside School na Índia. A gente tem vários exemplos. A gente, caramba, se eu estivesse numa escola como essa, aí tudo daria certo. Mas, poxa, na minha escola é mais complicado, o pessoal é mais corpo mole, é muito difícil inovar na minha escola. E cultura a gente não muda do dia para a noite, né? A gente tem que começar por pequenos hábitos, né? Da mesma forma que a gente pode criar hábitos de se alimentar melhor, hábitos de se exercitar, de, sei lá, até fazer live, né? Fazer live hoje já está na minha cultura, já está no meu DNA, né? O Wayne do Mecatralha falou que a prática é a melhor maneira de sedimentar a teoria. Wayne, eu sou super alinhado com essa proposta, né? Esse negócio de professor mão na massa, movimento maker, ele está muito alinhado com isso. E é exatamente esse paradigma que a gente quer sedimentar, né? Mas para a gente entender como sedimentar isso, o que seriam esses primeiros passos? Então, eu acho que uma primeira premissa, né, é o seguinte. Eu acho que nós que estamos ali, vamos dizer, no fronte de batalha, né? Estamos dando aula, somos professores, ou trabalhamos com as escolas, trabalhamos com os alunos, trabalhamos com cursos livres, não sei qual é a realidade de cada um. Você tem que ter uma coisa na sua cabeça. Pense grande. Pense grande. Não tenha miséria de pensar pequeno, não. Pensa grande. Mas começa pequeno. Começa pequeno, né? Aquela velha história, uma grande caminhada começou pelo primeiro passo. É como você pensar assim, você está querendo aprender a cozinhar, você não sabe cozinhar, né? Então, assim, se você não sabe cozinhar, você acha que faz sentido você sair comprando os equipamentos mais caros de cozinha, né? E você marcar daqui a 3 semanas um jantar grande para sua família? Cara, não vale. Mas nossa, ia ser tão legal se eu tivesse as melhores panelas, né, o melhor forno, e eu fizesse uma comida ali, pato com laranja, sei lá, viajando aqui, sendo que eu não sei nem fazer um arroz. Essa não é a melhor forma de começar, né? A melhor forma de começar é começando pelo simples. Faz um prato simples, nem divulga para todo mundo. Faz ali só para você mesmo, se queimar não tem problema, né? Então você come, experimenta ali, aí você tenta uma outra coisa, aí você viu que deu certo, e aí você começa a ter o seu repertório, dizendo, eu vi que o meu arroz é top. Agora que o meu arroz é top, agora eu vou fazer um feijão, fazer um estrogonofe, e você vai ganhando repertório, e depois você, nossa, eu acho que se eu tivesse aquela panela seria incrível. Nossa, eu acho que hoje eu tenho um conjunto de pratos que realmente dá para eu chamar outras pessoas para comerem. Então, a gente começa pequeno e pode chegar realmente num lugar maior, né? Fabi tá falando aqui, né, que para tentar esse equipamento, olha só que legal.
Para tentar esse engajamento, iniciei um grupo de estudo entre professores. Eu não ia falar sobre isso hoje, mas eu vou tocar nesse assunto. Legal, Fabi. Grupo de estudo de professores é uma excelente forma de começar. Então, assim, isso também vale para as atividades mão na massa. Às vezes as pessoas veem assim, nossa, eu vi uns projetos super legais aqui no canal do Luan, não sei o quê. Queria muito fazer isso com o meu aluno. Mas por onde você começa, né? Então, assim, o primeiro é saber o que você não vai fazer. Tipo assim, as escolas não mudam do dia pra noite. Então assim, você não vai chegar, vamos mudar completamente a forma como a gente trabalha. Agora a gente vai trabalhar 100% baseado em projetos. Agora a gente vai quebrar as paredes da escola. Agora a gente vai comprar vários kits de robótica, né? Vamos mudar tudo. Cara, se você muda tudo, e principalmente mudando tudo, mas sem mudar a mentalidade das pessoas, dificilmente vai dar certo. Dificilmente vai dar certo. E aí vai gerar uma frustração, tanto para você como para as outras pessoas, né? Então, assim, eu quero criar um super espaço maker. Eu quero espaço maker, eu preciso de uma impressora 3D, preciso de uma cortadora laser, preciso de bancadas, eu preciso de não sei o quê. Olha, assim, eu sempre vejo, toda vez que eu vejo uma escola que do nada, né, que não trabalha com isso, fala assim, montei um espaço maker, meu coração fica aflito. Cara, sinceramente, apesar de eu adorar o movimento maker, de eu achar incrível a cultura maker, quando a escola fala do nada que vai montar um laboratório maker que gastou dezenas de milhares de reais, centenas de milhares de reais, eu fico aflito. Por quê? Isso pra mim foi um efeito muito parecido do que eu vivenciei na época que eu estava na escola nos anos 90. Na escola dos anos 90 não tinha muita história de movimento maker nem de robótica, mas tinha muita tal da sala de informática. Então assim, você ter um computador era algo assim incrível. Nossa, a sala de informática, nossa escola investe em computadores, em laboratórios, não sei o quê. E cara, eu não sei se isso acontece até hoje nas escolas, mas é muito comum a escola ter o laboratório de informática e esse laboratório ser um laboratório trancado, onde raramente os alunos vão lá, onde a situação é mais inacessível. E a pessoa fez investimento ali, geralmente investimento pesado. Então assim, se for para ter um lugar onde você investe pesado, mas ninguém usa, você perde completamente o propósito. E o pior, você pode falar assim, esse negócio aí nem funciona, esse negócio não serve para nada, né? Isso aí é um modismo pedagógico sem propósito, como diz a Marília aí. Então assim, não dá, você tem que propor mudanças de cada vez. É comer aquele mingau que está quente. Você não começa pelo meio, você começa pelas beiradas. Então vamos lá, beleza, então vamos deixar a coisa mais pragmática. Qual é o passo a passo? O que é o começar pelas beiradas? Sabe o que é o começar pelas beiradas? É você fazer uma oficina avulsa, simples. Uma oficina avulsa. Uma atividade extra. Pode ser no horário da aula, se você tiver condição. Às vezes vai ser, se os alunos são do turno da manhã, você faz no turno da tarde. Você vai fazer uma coisa, hoje é o dia de uma atividade diferente. É um momento de laboratório. É um momento de experimentação. E aí, assim, o que é muito legal, uma atividade que é muito bacana, é a oficina, né, de aprendizagem criativa. O que é essa oficina de aprendizagem criativa? Vocês podem acessar lá, aprendizagemcriativa.org, e lá tem algumas propostas de oficina. Basicamente, eles pensam, assim, em grande resumo, né? Você pega elementos de papelão, garrafa PET, feltro, sei lá, o que você tiver lá, eles dão umas dicas do que você pode usar. E geralmente você coloca temáticas para os alunos pensarem. Então assim, uma atividade hoje que eles estão divulgando muito é uma atividade chamada de aldeia criativa. Então assim, o avião caiu numa ilha deserta e você tem esses materiais aqui para refazer toda a estrutura da sociedade. Né? O que você precisa fazer? Precisa fazer uma casa, precisa fazer um hospital, precisa fazer o poste, precisa não sei o quê. E aí você vai dar um tempo para os seus alunos criarem.
criarem. Você percebe que eu não estou falando aqui de robótica, de programação, de maker, nem nada. Tem uma coisa que eu acho muito especial nessas oficinas, em oficinas que eu já mediei, que eu já participei, que é você instigar os alunos, né? E você pode começar a trabalhar com eletrônica com uma coisa ultra simples. Então, olha só, isso aqui é uma bateria moeda. Isso aqui, eu particularmente não encontro bateria moeda na papelaria aqui do lado de casa. Isso aqui, você às vezes em balança digital, esse tipo de coisa, você usa esse tipo de bateria aqui. E aí, isso aqui, você tem esse cara aqui, que são LEDs, né? Às vezes você encontra LEDs como esse, até mesmo naqueles pisca-pisca de árvore de Natal, você consegue tirar uma luzinha daquela e fazer aquilo ali. Então, quando você coloca a luzinha maior, a perninha maior desse LED na parte lisinha da bateria moeda, você vai ter um LED acendendo. Tá, e daí? E daí que quando você pede pro pessoal construir alguma coisa, então sei lá, você fala assim, isso aqui pode ser um semáforo. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é um palito de picolé. Isso aqui foi uma coisa que eu fiz um dia desses, é um exemplo que eu uso muito nos workshops e na semana, né? Então eu fiz uns furinhos aqui, isso aqui era uma caixa de chamate, então eu tenho que estar com durex aqui para grudar. Aí eu coloco essa luzinha aqui, e aí aqui atrás eu deixo meu LED. Então aqui a pessoa ela já fez um semáforo, ela pode colocar a luzinha verde embaixo. Então é o semáforo. Enfim, e quando você coloca esse simples artifício, por exemplo, que não é uma coisa cara, uma bateria dessa, sei lá, R$3, R$2,50, LEDzinho desse, 40 centavos, aí você compra um monte, deixa... Isso tudo já instiga o pessoal a criar, eles já começam a entender um pouquinho sobre eletrônica, mas o grande... vamos dizer assim, o grande propósito ali é a criação, né? É a estrutura ali. O Vitor está perguntando aqui no YouTube, né? Se a cultura maker é uma abordagem ou uma metodologia. Essa é uma pergunta desafiadora, mas eu diria que está mais para uma abordagem, né? O maker é fazer. Então, assim, o maker não está relacionado necessariamente à escola, né? Eu posso ser um maker. Na verdade, os makers existem antes mesmo do nome maker. Se existe, né? Aquela pessoa que já mexia com madeira, né? Aquele cara que tem aquele pensamento do MacGyver, né? Eu vou juntar isso aqui para fazer uma estrutura e tá. Então, esses caras da gambiarra e que não tinham, às vezes, nem tanta expertise técnico, eles já são um maker. O que muda com agora em sala de aula? É trazer essa estrutura do fazer, essa estrutura do criar para a sala de aula. Então, assim, o maker ele vai além da escola. Então, se eu pudesse dizer, eu diria que está mais para uma abordagem. E aí, metodologia está relacionado mais a uma coisa pedagógica e tudo mais. Eu acho que quem retrata de uma forma pedagógica, a forma de aprendizagem melhor, para mim seria tanto a teoria construcionista do Seymour Papert, né, que já falava isso desde a década de 60, 70, né, pensando realmente no aprendizado, né? E aí o grupo lá do Lifelong Kindergarten, né, que ele acabou tocando ali, hoje é tocado pelo professor Mitchell Resnick, que vai pensando em formas de como esse aprendizado, né, essa coisa do mão na massa instiga a criança a aprender mais e instiga a criatividade. Então eu acho que aí a gente estaria para mais uma metodologia, tá? Eu acho que é basicamente isso, beleza? Então assim, mas voltando à nossa ideia, você faz essa atividade com sucata, com eletrônica simples, e o mais importante disso tudo é você analisar os resultados. Será que os alunos gostaram da atividade? Será que eles engajaram? Como é que foi? O que eu poderia melhorar? Para mim foi difícil conduzir isso, né? Então assim, você vai entendendo, você colocou o pé na água. Nossa, foi muito legal, os alunos gostaram muito. Pô, a gente podia fazer uma outra oficina. E você vai melhorando o processo, né? Podia fazer várias oficinas. Então, isso é botar o pé na água. E uma coisa que é interessante de fazer oficina, existe uma pergunta que vários professores perguntam assim: poxa, mas como é que eu vou alinhar esse conteúdo ao currículo, né? Poxa, eu tenho um currículo para seguir, né? E será que eu vou conseguir sempre colocar uma atividade de mão na massa para alinhar a atividade do currículo? E a resposta mais sincera que eu posso te dar é: não sei.
Não sei, vai depender muito do seu contexto, vai depender do seu repertório, às vezes você vai conseguir, às vezes não vai conseguir. Mas por que eu tô falando isso agora? Porque quando você faz uma oficina avulsa, você desprende disso. Cara, gente, isso aqui é uma atividade avulsa. É só pra gente ver, quem quiser participar, e você vai vendo isso. Não gastou muito recurso, é só sucata. Às vezes você pode pedir pros meninos trazerem. Ah, traz uma caixa de leite lá da sua casa, traz não sei o quê. E aí cada um traz uma coisinha e vocês conseguem montar a oficina. Depois todo mundo limpa tudo, que é uma oficina que traz muita sujeira. Vai vendo com colegas. Se você tiver oportunidade, a rede... Agora, gente, tudo isso eu sei que estamos em isolamento, mas falando numa situação sem isolamento, né? Em alguns lugares, eu sei que existem núcleos regionais da rede de aprendizagem criativa. Depois vocês pesquisam lá. E às vezes esses núcleos, eles oferecem essas oficinas. Então é legal, às vezes, você participar de uma oficina dessa e depois você testar com seus alunos, né? Então é isso, mas... Ó, a Renata falando aqui, né, que é muito difícil quando o livro ingessa. Então calma, a gente nem chegou nessa etapa ainda. Faz a oficina avulsa, isso aqui é uma outra coisa, não é currículo, você faz em um outro horário e tal. É uma atividade avulsa. Só pra, vamos dizer assim, só pra ver de qual é. Só pra entender como é que é o processo. Beleza? Então, pra você saber como você vai se portar nisso daí também. Outra coisa também interessante é você usar softwares, programas que são gratuitos. Por exemplo, na semana do professor Mão na Massa, eu vou ensinar sobre um software que eu sou apaixonado e que para mim revolucionou essa parte do ensino de robótica, que é o Tinkercad. Então, assim, o Tinkercad é gratuito, você já tem lá o Arduino dentro, você consegue ensinar com os alunos. Eu estava falando com uma professora agora, que estava perguntando como é que ela estava dando aula na pandemia, ela falou assim... Eu estou fazendo projetos com os meus alunos no Tinkercad, quando eles voltarem, eles vão passar para o Arduino físico. Mas enquanto isso, eles só estão usando o simulador. Simulador gratuito. Gratuito. Então você já começa a fazer atividade de robótica gratuitamente. A Fabi falando aqui, né, que usa o Blockly. Blockly também, eu não conheço muito, mas já ouvi falar que é bem interessante. Tem um monte, o Scratch mesmo, Coach.org. Então são várias atividades que você pode já começar a fazer. Se você ainda está muito engessado pela questão do currículo, faz uma oficina avulsa mesmo. Porque assim, gente, o grande objetivo das atividades Mão na Massa, antes de falar, não, é porque eu tenho que ensinar o conteúdo, existe uma premissa maior. A premissa maior é fazer os meninos se apaixonarem pelo processo de aprender. Às vezes vai dar para a gente fazer isso durante a aula, às vezes não. Então, assim, e ele se apaixonando pelo processo de aprender, e aí ele aprende qualquer coisa por conta. E isso, pra mim, eu acho que é o legado mais interessante. Ontem eu falei pra vocês que conteúdo a gente tem a rodo na internet. Pessoal ensinando sobre equações, sobre não sei o quê. Tenho certeza que hoje eu vejo várias pessoas assim, é véspera de prova... Às vezes o professor não explicou muito bacana, a pessoa vai e procura um vídeo no YouTube explicando daquilo, às vezes ela entende melhor do que o professor em sala de aula. O diferencial do professor do século XXI não é passar conteúdo. Conteúdo a gente tem aos montes. O diferencial do professor no século XXI não é passar conteúdo. O que torna o professor insubstituível, é o professor que consegue atender, que consegue conhecer cada vez mais as necessidades específicas de cada aluno. Isso é que faz a diferença. É isso que você não encontra no YouTube. Quando você entende sobre o seu aluno e como conduzir atividades com o seu aluno, como conduzir ele criar suas próprias jornadas. Então, a missão do professor Mão na Massa, acima de qualquer coisa, é fazer ele se apaixonar pela jornada. E por isso, às vezes, a gente vai ter que hackear o sistema. Né? Não vai ter que... Tá bom, não vamos seguir aqui o currículo agora. Às vezes a gente vai ter que sair um pouquinho para depois voltar. E às vezes você vai conseguir fazer essa conexão também. Bom, você fez lá a oficina avulsa e foi show de bola, tá incrível. Tá sendo sucesso, você já botou o pé na água, você já foi na bordinha do caldo lá, não se queimou, você começou a se apaixonar pela parada também. Qual seria um próximo passo
conservador ali, né? Seria começar a cogitar oficinas regulares. Gente, vamos fazer uma oficina mão na massa regular. Pode ser uma oficina de robótica, pode ser uma oficina onde você só faça projetos com sucata. E aí você consegue mapear alunos que estão interessados em fazer aquilo, né? E então, assim, o que é legal nisso? Porque quando é uma atividade extracurricular, o aluno não é obrigado a fazer. E daí? E daí que quem for participar vão ser pessoas interessadas. Então a melhor coisa que tem é a gente trabalhar com quem está interessado. A gente não precisa ficar reinventando a roda e convencendo o aluno que não quer participar. Vamos entender primeiro as coisas com quem quer fazer, né? Então, assim, é muito bom você trabalhar com alunos que querem participar. E aí você vai aprendendo mais sobre o processo. Você vai aprendendo, por exemplo, como é criar aulas regulares. Poxa, o que eu vou implementar na próxima aula? Como é que eu vou conduzir um novo projeto? Será que eu consigo fazer trabalhos mais livres ou vai ser trabalhos mais segmentados? Você vai entender no seu processo o que vai ser mais adaptável na sua realidade. Aí alguns devem estar pensando aqui, nossa, eu já estou atolado de trabalho, o Luan está me passando mais essa. A escola não está valorizando isso nada não. Será que eu vou ganhar mais para isso? Não sei. Não sei se você vai ganhar mais, não sei se as pessoas vão te valorizar mais, não sei. Eu acho assim, que tudo na vida a gente tem que focar naquilo que a gente tem 100% de controle. O que a gente tem 100% de controle? Sobre os nossos comportamentos e sobre nossas atitudes. Tudo que eu faço na minha vida, eu tento focar nisso. Eu não sei se fulano vai aceitar ou não vai aceitar, se a galera vai achar bom, se não vai, se vão me dar um aumento ou não vão. Pode ser que aconteça, inclusive. Mas existem outras coisas que são mais importantes, para mim, pelo menos. Né? De novo, entender esse novo processo de inovação, entender sobre essa nova jornada, para mim é mais relevante. E para mim, eu acho que às vezes vale esse sacrifício a mais. Então, assim, porque às vezes a gente fica, né, nessa questão de mas as pessoas não valorizam e tudo mais. Você está fazendo, primeiro, por você, eu acredito, e pelos seus alunos. Essa talvez é a maior premissa de todas, né? E de novo, assim, se você consegue transformar a vida daquele aluno que se torna mais apaixonado para aprender, isso é impagável. Inclusive, às vezes, se a gente até ganhasse mais, né? E quanto que eu vou ganhar para isso? Mas esse ganhar mais, eu estou ganhando, mas estou ganhando com mais estresse, né? Não estou fazendo uma coisa que eu gosto, que me agrade, que eu ache interessante, que realmente esteja agregando. E isso vai... Gente, isso acaba com a saúde da pessoa. Isso acaba com a nossa saúde, a gente fica doente. Quantidade de professores estressados e ansiosos que a gente vê aí. E aí o que a gente vai fazer? Vai gastar dinheiro com isso. Então você pode até estar ganhando mais, mas você vai estar gastando com isso. Quando você está mais satisfeito, você está mais saudável e talvez você não vai precisar de tanto dinheiro para comprar remédio, para lidar com um psicólogo ou qualquer coisa assim. Porque você está focado no seu propósito. E várias coisas podem acontecer. Pode ser que a escola, que seja uma escola bacana e que ela vai te reconhecer. Fala, caraca, olha só, o fulano tá trabalhando muito. Cara, não, esse cara merece reconhecimento, merece ganhar mais. Pode acontecer. Pode acontecer que uma escola de fora saiba, nossa, esse cara aí tá mandando super bem. Então vira uma coisa da concorrência. Não, esse aqui vale a pena eu ter na minha equipe. Porque você começa a se destacar. Pode acontecer também até de você criar o próprio negócio. Cada vez mais vem surgindo escolinha de robótica, escolinha disso, escolinha daquilo. E você ser o criador ali da sua própria coisa, da sua própria jornada. O que é o mais importante? Eu não sei o que vai acontecer. O mais importante é você preocupar, fazer um bom trabalho antes de buscar ser recompensado. Procure fazer um bom trabalho antes de ser recompensado. Porque assim, gente, quando a gente fala de inovação em qualquer campo, e na educação não é diferente, quem está ali no front, né, quem está querendo fazer, você tem que ser o tipo de pessoa crer para ver. Você vai ter que crer para ver.
Então, assim, você não tem resultado, você não tem nada. Você vai ter que fazer acreditando que aquilo vai dar certo e correr atrás disso. E a maioria das pessoas são o famoso São Tomé, né? Elas precisam ver para crer. Para uma pessoa investir no seu projeto, ela tem que ver para quê? Será que isso vai dar resultado? Será que isso não é mais uma moda? Então, assim, às vezes a gente... Os que creem para ver são os que fazem a coisa acontecer, mas quando eles mostram, caramba, tá dando resultado mesmo. Olha só, aquele aluno mudou de postura. Olha só, todo mundo quer fazer parte dessa aula. Olha só, esse aqui está se tornando um grande diferencial dessa escola. Ah, agora começou a chamar a atenção. Podia ser assim, podia não ser assim, podia ser todo mundo, pessoas que creem mais? Podia, mas não sei. Eu não tenho controle sobre isso. Então eu vou fazer o meu melhor. Esse é o jogo. Fazer o seu melhor. Bom, então beleza, essa é a jornada. A gente está fazendo um mapa, a gente está montando uma rota aqui, tá? Então a gente está querendo criar uma cultura escolar de mão na massa. Beleza? Então a primeira parte a gente falou de fazer uma oficina avulsa. Beleza, fez uma oficina avulsa, começou a dar certo. Aí você foi pro extracurricular e começou a dar certo também. E aí você pode pensar, cara, será que a gente consegue fazer esses tipos de atividades da sala de aula regular? Na sala curricular, na sala normal? Né? Porque agora você já tem mais expertise. Para mim, tem uma sacada de um professor que participou de uma oficina minha que para mim ele foi genial. Genial. Ele queria implementar atividade de robótica, ele fez uma oficina de robótica comigo. Ele falou, cara, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito legal. Comprou os kits Arduino, pulou até um monte de etapa, né? Comprou um monte de kit de Arduino, falou, cara, vou levar isso pra minha escola. E aí, só que como é que ele começou? Ele não começou com todo mundo, né? Ele chamou exatamente uns 4 alunos que ele sabia que era mais empenhado, 2 meninos, 2 meninas. E começou a ensinar só para eles e tal. Então, assim, tinha uma zona de controle maior. Seria lá a atividade extracurricular, né? E ele foi ensinando para esses meninos 1 mês, 2 meses. Esses meninos ficaram safos. Quando ele foi para a sala de aula regular, o que aconteceu? Esses meninos entraram como monitores. Eles entraram como monitores, então eles já ajudavam. Então, o professor se multiplicou por 5. Porque, gente, eu vou dizer, esse tipo de atividade... Quando você lida com 20, 30 alunos, 40 alunos, o professor fica surtado. E aí sim, você vai sentir muita falta da aula tradicional. Porque na aula tradicional é isso. Poxa, como eu vou falar a mesma coisa para várias pessoas, a execução dela é mais fácil. E nessas aulas mão na massa, não, é menino gritando, professor, eu preciso disso, professor, eu preciso daquilo, como é que eu faço isso? E o cara fica doido. Então você ter aí o pessoal da sua linha de frente, né, que são monitores, aí já são 4 pessoas para ajudar. Então assim, aí você consegue trabalhar com uma regularidade maior, né? E assim, outra coisa também que pode acontecer com o tempo, você vai criando um repertório, e aí aquela grande pergunta que tinha, como é que eu alinho o conteúdo no currículo? Cada vez mais... Você vai conhecendo mais, você vai exercitando mais sua imaginação, você vai vendo o que seus alunos estão criando e você vai conseguindo conectar peças e criando atividades com eles. Então, assim, isso é bem legal também e dá super certo. E então, assim, isso pode começar a acontecer nas aulas regulares também. Legal. E aí, outra coisa que pra mim... né, seria um dos estágios mais interessantes, né, quando você vai implementar essa cultura mão na massa na escola, é a implementação de feiras. Geralmente as escolas têm um monte de feira de ciências, mas é aquela coisa assim, com aquele projetinho padrão, só para os pessoais verem o vulcãozinho saindo ali com bicarbonato de sódio e vinagre, não sei o quê... ou aquela apresentação mais simplória, mas estou falando de feira de ciências mesmo. Existem várias feiras de ciências no Brasil, né? Feiras legais, muito boas mesmo, em que os alunos eles começam a testar hipóteses, onde eles começam a criar coisas e criam coisas realmente úteis. E existe premiação para isso e tudo mais. Então, assim, a Febrace, né, que é a maior feira do Brasil, né, a Mostratec, que é uma feira também muito boa,
Então, assim, são lugares e momentos onde os alunos podem expor o trabalho dele. As feiras de invenção e criatividade, os FICs, né? Que aí não tem tanto uma pegada científica, mas também uma pegada de mostrar o trabalho criativo e que tem crescido cada vez mais também. Então, quando você dá a oportunidade do seu aluno, dos seus alunos, mostrarem o que eles criaram, seja para a comunidade escolar ou até mesmo para uma feira regional, o jogo começa a mudar, né? E tem várias coisas que se envolvem nisso. O nível de responsabilidade do aluno, né? Ele precisa, né, ter um comprometimento melhor, já que ele vai apresentar para outras pessoas aquele trabalho. Então você vai instigando, né? Ele vai precisar ter mais maturidade nesse processo, né? Não vai ser só fazer uma atividade bonitinha. Ele tem que entender a metodologia, ele tem que entender a estrutura e tudo mais. Então, assim, é muito bacana você começar a instigar essa cultura. E é realmente incrível o que eles fazem. Eles realmente fazem coisas que resolvem problemas reais e que você pode usar para resolver problemas da humanidade. E o que é mais interessante, para muitos alunos, tem vários detalhinhos que começam a fazer diferença. A oportunidade desse aluno viajar, por exemplo. Só do aluno poder viajar, estou viajando para um projeto da escola. Nossa, velho, eles adoram essa parada, adoram. E não é só menino de escola pública não, cara. Cara, até eu vou falando com um professor, ele começou a implementar atividades de robótica, até falei com ele aqui, professor Juliano, que ele trabalha numa escola de alto padrão, em Goiânia. E quando eles tiveram a oportunidade de viajar para a FLL, que é um campeonato de robótica, caramba, os meninos ficaram loucos. Porque assim, não é só porque o menino tem condição de viajar, mas ele tá viajando com os colegas dele. E tá viajando para uma parada da escola em que... Então, assim, tem todo vamos dizer assim, uma magia até, por assim dizer, muito especial, né? Ele vai se conectar com pessoas. Então, se ele é do Sul, ele vai conhecer pessoas do Nordeste, ele vai conhecer pessoas de outros lugares, você vai trocar ideia, vai trocar contatos. Tudo isso conta, além de estar apresentando o seu próprio projeto, além de estar sendo ser desafiado aquilo. Então, isso é muito legal, não só pela coisa em si, mas por tudo que envolve o processo. Com escola pública, então, é maravilhoso, né? Porque para eles, realmente, para alguns, às vezes a primeira oportunidade de viajar na vida. Eu já conheci vários alunos que conheceram praia. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente não tem praia, né? Nós somos no interior. Que conheceram praia porque participaram de feiras, ou de campeonatos de robótica, esse tipo de coisa assim. Foi o primeiro contato que a pessoa teve com o mar. Então, tudo isso conta. Tudo isso conta e tudo isso é uma oportunidade. E aí isso vai trazendo mais visibilidade, né? A sensação de pertencimento, construção socioemocional, com certeza. E é um ciclo virtuoso. Quanto mais você tem, mais você cresce e tudo mais. E aí a escola começa a ganhar visibilidade. Aquela coisa que parecia só uma oficina doida, não é só isso, né? Realmente a escola, caramba, essa é uma escola que ganha prêmios. Essa é uma escola que está fazendo a coisa acontecer. Ela já tem resultado. Então, assim, para uma pessoa querer desbancar o seu projeto, fazer que o seu projeto não funcionasse, opa, peraí, eu não estou começando hoje. Não é uma coisa que está agregando menos, muito pelo contrário, que está agregando mais. Então, assim, tudo isso faz diferença. Mas não pense que você que está começando hoje já vai, então vamos participar da feira. Não. Começa pelas beiradas. A gente tem uma rota. Para a gente chegar até a cultura, a gente precisa construir hábitos. E para a gente construir hábitos, a gente tem que construir pequenas atitudes. E não são atitudes grandes, mas são atitudes constantes. Então, assim, você vai desanimar, você vai querer desistir. Muitas vezes as coisas pioram muito antes de melhorar. Mas segue em frente. Olha só o tanto de relato aqui que o pessoal fala do quanto isso é legal. E eu já vivenciei isso também, eu já fui olhando, é surreal. Eu vou dizer que, assim, eu sou de Brasília. Brasília não tem muita cultura de feiras, assim, feiras fortes, assim, né? Eu já fui no norte, no nordeste. Eu fui uma vez para Mossoró.
é surreal, assim. Tem uma amostra que eles têm lá na UFESA, na federal deles, da região semiárida. Todo ano tem alguém que vai para uma FEBRACE, porque é etapa de classificação para a FEBRACE, e todo ano tem alguém que vai ou para a Intel ISAF, que é sei lá, não sei se é a maior ou uma das maiores do mundo, né? Ou então vai para Londres, vai para um monte de lugar. Os meninos viajando para fora do país, né? Teve um dia que eu conversei com o Gilberto também, um monte de aluno que viajou para fora, Barcelona, Abu Dhabi, um monte de coisa. É surreal, cara. É surreal, assim. Infelizmente, talvez não é algo que é tão divulgado amplamente a nível de mídia e tudo mais, mas, cara, é incrível, eles fazem projetos incríveis e tudo mais. Então você tem que começar. Nesse processo também, só umas 2 últimas dicas antes da gente encerrar. Se você está começando agora e você tiver a oportunidade, se você puder, não faça essa jornada sozinho, né? Porque você vai cansar, você vai desanimar. Se você tiver uma pessoa mais de confiança e tudo mais, poxa, vamos fazer, vamos me ajudar, vamos... É aquela historinha do sair para malhar, sair para correr, né? Se você tem alguém do seu lado, vai ter um dia que um vai estar mais desanimado e o outro vai estar pilhando. E aí, quando aquele outro está desanimado, o outro pilha e vocês vão se ajudando. Então, ter outras pessoas ao lado é bem legal. Então, a primeira é isso. E a segunda é não se preocupe com resistências. Porque, geralmente, quando alguém está querendo fazer algo diferente, começa gratuitamente, né? Outras pessoas olharem torto, fulano tá inventando muita moda. Isso incomoda, né? Infelizmente incomoda, mas é absolutamente natural. Sabe por quê? Porque quem nivela por cima, quem começa a nivelar o jogo por cima, incomoda. Sabe por que incomoda? Porque muitas vezes a desculpa de cada um é falar assim, eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho recurso. E quando tem alguém na sua cara mostrando que é possível, você está mostrando ali que no final das contas estava tudo na mão da pessoa, né? A responsabilidade dela. Isso tudo acontece a nível inconsciente. Isso não precisa brigar não, falar assim, olha só, eu vou mostrar. Não, só faz. Né? Mínimos conflitos possíveis, esteja aberto caso a pessoa queira fazer, e se não, não preocupa. Às vezes a gente é assim com relação a outras coisas. Quer ver uma coisa que me deixa irritado, cara? Que de pessoas que estão nivelando por cima, quando eu tô lá no meu Instagram e tô vendo pessoa que tá malhando e é fit, tá conseguindo emagrecer na quarentena, e eu tô só comendo besteira, engordando, eu falo, não, cara, esse cara tá de sacanagem, essa menina tá de sacanagem. Porque ele tá nivelando por cima. Ele tá mostrando que a culpa é minha, que eu não tô fazendo as coisas por vergonha na cara. Então a gente também tem os nossos processos, né? Então, assim, o que é importante não é se você tá indo rápido. O importante é não parar. Então, uma cultura não é criada do dia pra noite. É criada nesses passozinhos. Pessoal, é isso que eu tinha passar para vocês, né? Na nossa terceira live de aquecimento da semana do professor Mão na Massa. Para quem não sabe, a semana do professor Mão na Massa é um evento online gratuito que vai começar nessa segunda-feira, beleza? Então a gente vai ter, né, vídeos gravados, vamos ter lives também. Já tô falando com convidados bem legais, de pessoas que já estão executando, pessoas que estão conseguindo realizar trabalhos mesmo em tempos de isolamento social, né? Então não é só eu falando, né? Vou mostrar pessoas que estão conseguindo realizar trabalhos também para ajudar a inspirar vocês, verem o que vocês podem adaptar para a realidade de vocês. Então, assim, se você não se inscreveu ainda, você tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Vai no Instagram, tem o link na bio ali, tá bom? Se você não tiver um link, pode falar comigo que nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, que eu passo o link, tá?
E vamos lá, vamos participar, vamos se inscrever, chama o pessoal. Acabei de falar para vocês, né, que sozinho a gente não consegue ir longe. E eu falei que o primeiro passo é a oficina, mas eu vou mudar. O primeiro passo não é a oficina. O primeiro passo é você participar da Semana do Professor Mão na Massa. Se você não consegue participar de um evento gratuito, que dura uma semana na internet e fazer as coisas que eu tô falando lá, eu gravei o vídeo, eu contratei a pessoa para editar, eu tô fazendo aqui a divulgação, fazendo um monte de live. Você só precisa executar o que eu tô falando. É só isso. Esse é o primeiro passo. Depois você vai fazendo as outras coisas. Então, assim, é só isso que eu peço de você. Participa e faz o que eu tô falando lá no vídeo. Vou passar as atividades, vou passar algumas coisas, a gente vai ter grupo de Facebook e a gente vai fazer essa parada. Beleza? Pessoal, foi muito bom estar com vocês aqui, beleza? Pro pessoal que tá no grupo exclusivo da semana, essa live vai ficar gravada só para vocês. Então, logo eu vou baixar e vou deixar exclusivo pra galera do Telegram. Vou mandar o áudio resumo no Telegram também do grupo exclusivo da Semana do Professor Mão na Massa. E eu vejo vocês amanhã, pontualmente, 8h05 da noite. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço, uma excelente noite. Valeu!